Olá, eu sou Franco Chamorro, esse aqui é o canal Movimento em Foco e hoje eu vou falar sobre o olhar do fisioterapeuta para o movimento. Pois é, esse foi o tema mais difícil que eu já tive que palestrar desde que eu me formei. Eu recebi o convite para fazer uma palestra em uma liga lá da São Camilo e esse era o tema que eu tinha que falar, o olhar do fisioterapeuta sobre o movimento humano. Então, o que aconteceu? Qual que foi o desafio? Tive que falar sobre algo que remete à identidade da profissão e também um pouco sobre a história da profissão, né? Desde quando ela começou, o que foi acontecendo e como esse olhar sobre o movimento foi mudando. Então, basicamente, eu vou fazer um breve resumo do que foi abordado nessa palestra. Primeiro de tudo, a gente tem como a identidade da profissão aquilo que a sociedade entende sobre o que o profissional faz. E a forma mais simples da gente entender isso é você pegar para sua avó e perguntar o que um profissional faz. Imagina você pegando para sua avó e perguntando: vó, o que um mecânico faz? Provavelmente ela vai dar uma resposta certa, se não, no mínimo, muito razoável. Ela provavelmente vai falar que o mecânico é aquele cara que conserta o carro, vai dar o exemplo de quando o seu avô bateu o carro e ele teve que levar no mecânico, algo do tipo. Se você pegar e perguntar sobre um funileiro, que é outra pessoa que também trabalha com carro, provavelmente ela também vai acertar ou vai chegar muito próximo. Ela vai falar que é o cara que conserta a lataria do carro quando ela amassa, quando tem algum acidente, algo do tipo. Se você for mais a fundo e perguntar sobre médico, o que um médico faz? Provavelmente ela vai dar uma resposta que um cardiologista é o médico que cuida do coração. Se você perguntar sobre o neurologista, ela vai falar que é um médico que cuida do cérebro. E provavelmente ela vai chegando muito próximo. Mas e se você chegar para ela e perguntar: vó, o que um fisioterapeuta faz? Eu aposto que uma das principais respostas pode ser que o fisioterapeuta faz massagem. E aí eu não quero que tenha frustração, mas no geral é um pouco da imagem que acaba passando. E é justamente dessa relação entre o que é a profissão e o que a sociedade enxerga dessa profissão que mora a identidade. E pensando na fisioterapia como profissão, ela é uma profissão relativamente recente. No Brasil existe há cerca de 50 anos, completados esse ano, inclusive oficialmente. No início, a gente precisa lembrar que ela é uma disciplina que teve origem da prática médica, né? Então ela carrega até hoje muito desse modelo médico. Então, se a gente pensar lá atrás, quando teve a primeira demanda para se especializar e diferenciar médico, fisioterapeuta, enfermeiro, a gente vai entender que as principais patologias da época eram aquelas traumáticas, aquelas ortopédicas ou aquelas como consequência de alguma outra patologia, como, por exemplo, a poliomielite, que naquela época afetava muita gente e tinha muita gente que tinha consequência por conta desse surto de pólio. Então o fisioterapeuta nesse momento era aquele profissional que acabava tratando as consequências de um trauma, de uma patologia de base. E nesse primeiro momento, que a gente chama de primeira era da fisioterapia, a gente tem uma abordagem em que a avaliação do fisioterapeuta, o norteador do raciocínio do fisioterapeuta, é a patologia seguida da anatomia, que é o modelo patoanatômico. Com o desenvolvimento da profissão, com mais estudo, com mais gente se interessando pela área, isso foi mudando naturalmente e a fisioterapia foi aos poucos se distanciando desse modelo médico mais clássico e foi trabalhando outras vertentes, outras patologias. E se a gente pega na segunda era da fisioterapia, os problemas já passam a ser outros, mas o fisioterapeuta passa a ter um olhar mais voltado para o movimento. E nesse olhar mais voltado para o movimento, a gente, olhando de retrospecto, entende que ele é meio encaixotado. Você vai olhar ali a articulação do tornozelo, a articulação do joelho, a coluna, as coisas mais fragmentadas, sem tanto se relacionar umas com as outras. Então o fisioterapeuta já passa a enxergar o movimento e nesse momento a gente tem a mudança do modelo que é patoanatômico para um modelo patoscinesiológico. No terceiro momento, que é esse momento mais atual,
O fisioterapeuta se distancia um pouco mais daquele olhar inicial e passa a enxergar mais o movimento como a sua ferramenta de trabalho. E é nesse momento que tem uma inversão de todo esse paradigma, que inicialmente tinha a patologia influenciando na anatomia, na cinesiologia, e passa a entender a outra alça, que é o movimento influenciando e causando algumas das principais patologias. E esse é o momento atual que a gente vive na fisioterapia. E quem está fora dele provavelmente está um pouco desatualizado. Hoje em dia a gente tem um olhar que é cinesiopatológico. A gente compreende a cinesiologia e entende que ela pode ter consequências para a patologia. Sem esquecer que o contrário também é verdadeiro. A gente pode ter certas patologias desencadeando consequências para toda a funcionalidade do indivíduo, para toda a forma que ele se move. Então, com todo esse distanciamento, desde que a gente saiu do modelo mais básico, patoanatômico, e foi se distanciando até hoje chegar no modelo cinesiopatológico, muita coisa mudou e teve uma quebra de paradigma. E nessa quebra de paradigma, o fisioterapeuta passa a ser aquele profissional de porta de entrada, o profissional to go, como defende a Shirley Sarma. Ele passa a ter como identidade da sua atuação o sistema de movimento humano, tendo esse sistema maior todo o aporte necessário para cumprir as demandas de movimentação, interação e funcionalidade do indivíduo. A gente tem outros sistemas que já são clássicos e que a gente já compreende, como o sistema nervoso, sistema musculoesquelético, sistema cardiológico, sistema vascular, sistema neuroendócrino, tudo isso trabalhando em harmonia para concluir tarefas, para garantir a funcionalidade do indivíduo. Para quem se interessou do assunto e quer saber um pouquinho mais, eu vou deixar tudo isso disponível na descrição do vídeo, então é só acessar e conferir, mas já vou passar aqui um pouco do panorama. Então, depois desse artigo inicial, teve toda uma discussão se a fisioterapia está preparada para receber pacientes diretamente. Claro que tem alguns profissionais que estão, mas de maneira geral, será que todos os fisioterapeutas estão preparados para ser um profissional de porta de entrada? Tem muita coisa para desenvolver, acho que vale a pena quem gosta do assunto se aprofundar um pouquinho mais na leitura desses artigos. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu agradeço imensamente. Por favor, se inscreva no canal para continuar acompanhando o nosso conteúdo. E se tiver qualquer dúvida, é só escrever aqui que eu respondo ou preparo algum conteúdo específico para sanar essa dúvida. Desde já, meu muito obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau!